Uma chuva torrencial em São Paulo seria o cenário improvável, onde a vida de um menino de rua mudaria para sempre. Joaquim, um jovem de 14 anos que sobrevivia consertando pequenos objetos, jamais imaginaria que seu talento para mecânica chamaria a atenção de um dos homens mais poderosos do Brasil, Silvio Santos. O encontro casual entre o magnata da televisão e o garoto sem teto revelaria não apenas a bondade escondida por trás das câmeras, mas uma filosofia de vida que inspirou gerações. Se você está nos acompanhando, faça sua inscrição agora e nos conte nos comentários de qual região do Brasil está assistindo a esta história. O que aconteceu depois desse encontro não apenas transformou a vida de Joaquim, mas nos ensina o verdadeiro significado da generosidade e do legado. Acompanhe-me e descubra a história completa. A chuva caía implacável sobre São Paulo naquela tarde de domingo. O céu cinzento parecia refletir o humor de Joaquim, um garoto de 14 anos que perambulava pelas ruas do Morumbi há quase 3 anos. Desde que sua mãe adoecera gravemente e precisara ser internada, e seu pai desaparecera sem deixar rastros, o menino encontrou nas ruas um refúgio incerto e nas oficinas mecânicas do bairro um meio de sobrevivência. Joaquim tinha um dom especial para consertar coisas. Começou ajudando em pequenos serviços, observando atentamente os mecânicos trabalharem, absorvendo cada detalhe com uma curiosidade voraz que impressionava até os profissionais mais experientes. Com o tempo, foi ganhando a confiança dos donos das oficinas, que o deixavam fazer pequenos reparos em troca de comida e, às vezes, um lugar para dormir quando a chuva era forte demais. Se você prestar atenção nos detalhes, filho, não tem máquina que resista, dizia seu Manuel, um mecânico idoso que havia sido o primeiro a acolher Joaquim. O segredo é ouvir o que o motor está tentando te dizer. Naquela tarde chuvosa, enquanto procurava abrigo, Joaquim notou um carro luxuoso parado no acostamento da Avenida Giovanni Gronchi. Não era um carro qualquer. Era uma Mercedes-Benz Classe S, preta e imponente, com os faróis de emergência piscando. Aproximou-se cautelosamente e viu um senhor de cabelos brancos, impecavelmente vestido, tentando ligar para alguém no celular. "Precisa de ajuda, senhor?" perguntou Joaquim, a chuva escorrendo por seu rosto magro. O homem virou-se surpreso. Seus olhos expressivos examinaram o menino encharcado, com roupas gastas e sujas, mas com um olhar inteligente e atento. "O carro simplesmente parou", respondeu o senhor. "Estou tentando ligar para o meu motorista, mas parece que estamos sem sinal aqui." Joaquim olhou para o veículo com interesse profissional. "Posso dar uma olhada? Eu entendo um pouco de carros." O homem hesitou por um momento, mas algo no olhar determinado do garoto o convenceu. "Claro, por que não? Não acho que possa piorar a situação." Joaquim pediu para o homem abrir o capô e começou a examinar o motor meticulosamente, mesmo sob a chuva forte. Seus dedos ágeis percorreram conexões, verificaram mangueiras e identificaram rapidamente o problema. "É a bobina de ignição, senhor. Ela está com um mau contato por causa da umidade. Se o senhor tiver uma chave de fenda, posso tentar um conserto temporário." O homem parecia genuinamente impressionado. Abriu o porta-malas e retirou um pequeno kit de ferramentas de emergência. "Aqui está. Você realmente entende disso, não é?" Joaquim sorriu timidamente enquanto pegava a ferramenta. "Aprendi nas oficinas do bairro. Os mecânicos me deixam observar em troca de ajuda com a limpeza." Em menos de 10 minutos, trabalhando com precisão apesar da chuva que continuava a cair, Joaquim conseguiu fazer o reparo temporário. Pediu ao homem que tentasse ligar o carro e, para a surpresa de ambos, o motor potente da Mercedes rugiu imediatamente. "Incrível!" exclamou o senhor, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. "Você tem um verdadeiro talento, rapaz." Foi só então, ao ver aquele sorriso característico, que Joaquim reconheceu quem estava ajudando. Seus olhos se arregalaram. O senhor é Silvio Santos?"
O homem assentiu, ainda sorrindo. Sim, sou eu mesmo, e você acabou de me salvar de um grande problema. Como se chama? Joaquim, senhor. Joaquim Silva. Bem, Joaquim Silva, você é um jovem muito especial. Por que não entra no carro para se secar um pouco? Essa chuva não dá trégua. Hesitante, Joaquim aceitou o convite. Nunca havia estado dentro de um carro tão luxuoso. O cheiro de couro novo misturado ao perfume discreto criava uma atmosfera de outro mundo para o menino acostumado às ruas. Onde você mora, Joaquim? Posso te dar uma carona? O menino abaixou os olhos, envergonhado. Eu não tenho um lugar fixo, senhor. Minha mãe está internada há 3 anos no Hospital das Clínicas, com um problema grave nos rins. Meu pai foi embora quando ela adoeceu. Silvio Santos o observou com atenção, seus olhos revelando uma compreensão profunda do sofrimento humano, algo que poucos conheciam por trás de sua persona televisiva sempre alegre. Entendo, disse ele, sua voz assumindo um tom mais suave. E como você sobrevive? Faz pequenos trabalhos nas oficinas, ajudo a carregar compras no supermercado, às vezes cuido de carros no estacionamento do shopping. Joaquim falou com dignidade, sem autopiedade. Visito minha mãe 2 vezes por semana, quando consigo juntar o dinheiro da passagem. Silvio permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se estivesse tomando uma decisão importante. Então, com determinação no olhar, disse: Joaquim, acredito que nosso encontro não foi por acaso. Sabe, ao longo da minha vida, aprendi que oportunidades vêm disfarçadas de problemas. Meu carro quebrar hoje pode ter sido a melhor coisa que aconteceu em muito tempo, para nós dois. O apresentador pegou um cartão no bolso interno do paletó e entregou ao menino. Este é o endereço dos estúdios do SBT. Quero que você vá lá amanhã às 9 horas da manhã. Pergunte por Luiz Ricardo na portaria. Ele é meu assistente pessoal. Diga que Silvio Santos mandou você. Joaquim olhou para o cartão com desconfiança. Por quê? O que o senhor quer comigo? Silvio sorriu, aquele sorriso que era tão familiar aos brasileiros. Quando eu era jovem como você, também passei por dificuldades. Vendia canetas, trabalhei como camelô, fui ambulante. Sei o que é lutar pela sobrevivência. Mas alguém acreditou em mim um dia. Me deu uma chance. Talvez esteja na hora de eu retribuir esse favor. O empresário tirou a carteira do bolso e entregou algumas notas a Joaquim. Isso é para você passar a noite em um lugar seguro e ir ao estúdio amanhã. Não falte. É uma promessa? Joaquim segurou o dinheiro atônito. Eram mais notas do que já havia segurado na vida. É uma promessa, senhor. Ótimo, disse Silvio ligando o carro. Agora vou deixá-lo onde quiser. E amanhã começaremos a escrever um novo capítulo da sua história. Enquanto o luxuoso veículo deslizava pelas ruas molhadas de São Paulo, Joaquim não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Pela janela do carro, as luzes da cidade pareciam brilhar com mais intensidade, como se anunciassem que, mesmo nos dias mais escuros, a esperança poderia surgir do lugar mais inesperado. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Joaquim dormiria com o estômago cheio e com um sentimento que havia quase esquecido: esperança. Joaquim chegou aos estúdios do SBT exatamente às 8h30 da manhã. Havia acordado antes do amanhecer, tomado banho em um posto de gasolina onde o frentista o conhecia e permitia esse favor ocasionalmente, e vestido suas melhores roupas, que ainda assim estavam gastas e um pouco grandes demais para seu corpo franzino. Na portaria imponente, sentiu-se pequeno e deslocado. Vários carros luxuosos entravam e saíam, pessoas bem vestidas passavam apressadas, algumas carregando papéis, outras falando ao celular. Ninguém parecia notar o adolescente nervoso que apertava um cartão entre os dedos. "Posso ajudar?" perguntou o segurança, olhando-o com suspeita. Eu vim ver o Luiz Ricardo. Silvio Santos me mandou vir." O segurança ergueu as sobrancelhas, claramente cético. "Silvio Santos mandou você vir? E qual é o seu nome?" Joaquim Silva."
Para sua surpresa, ao consultar uma lista em seu computador, o segurança mudou completamente de postura. Ah, sim, você está na lista de hoje. Por favor, espere um momento. Alguns minutos depois, um homem de meia idade, vestindo um terno impecável, aproximou-se com um sorriso cordial. Você deve ser Joaquim. Sou Luiz Ricardo, assistente do Sr. Abravanel. Ele me contou sobre você. Por favor, me acompanhe. Enquanto seguiam pelos corredores do estúdio, Joaquim observava tudo com fascínio. Painéis coloridos, fotos de programas famosos, pessoas trabalhando em diferentes setores. Era um mundo completamente novo para ele. O Sr. Abravanel teve que resolver alguns assuntos urgentes esta manhã, mas deixou instruções claras sobre você, explicou Luiz. Primeiro, vamos conhecer alguém. Eles chegaram a uma pequena sala no final de um corredor. Quando a porta se abriu, Joaquim não conseguiu conter a emoção. Sentada em uma cadeira de rodas, com um sorriso trêmulo e olhos marejados, estava sua mãe, Helena. Mãe! A voz de Joaquim falhou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Helena abriu os braços e o filho correu para abraçá-la, soluçando contra seu ombro. Como a senhora está aqui? Luiz Ricardo explicou suavemente. O senhor Abravanel fez alguns telefonemas ontem à noite. Helena foi transferida para um hospital particular, onde receberá o tratamento adequado para sua condição. A equipe médica está otimista quanto à recuperação dela. Helena acariciou o rosto do filho, secando suas lágrimas. Esse senhor, Silvio Santos, ele apareceu no hospital ontem à noite, Joaquim. Conversou comigo, me contou como você consertou o carro dele, como é inteligente e talentoso. Disse que você merecia uma chance e que iria ajudar a nós dois. Joaquim estava sem palavras. A gratidão que sentia era tão imensa que parecia não caber em seu peito. Mas isso não é tudo, continuou Luiz. Venha comigo. Há mais pessoas que querem conhecê-lo. Eles seguiram para outra área do complexo, onde se localizava uma oficina mecânica moderna e bem equipada. Era o setor responsável pela manutenção da frota de veículos da emissora. Ali, Joaquim conheceu Carlos Mendes, o chefe da oficina, um homem de aparência rígida, mas olhar gentil. Então você é o garoto prodígio dos motores, disse Carlos, estendendo a mão calejada. O Sr. Abravanel me contou sobre suas habilidades e pediu que eu avaliasse o seu conhecimento. Nas horas seguintes, Carlos testou Joaquim com diferentes desafios mecânicos. Para sua surpresa, o menino não apenas tinha conhecimento prático impressionante, como demonstrava uma intuição natural para diagnosticar problemas que até mesmo mecânicos experientes às vezes não percebiam. Incrível! Murmurou Carlos, após ver Joaquim identificar com precisão uma falha elétrica em um motor que estava dando problemas há semanas. Onde aprendeu tudo isso? Observando, senhor, respondeu Joaquim timidamente, e fazendo muitas perguntas. No final da tarde, exausto mas feliz, Joaquim foi levado de volta à sala, onde Luiz Ricardo o aguardava com sua mãe e um documento nas mãos. Joaquim, o Sr. Abravanel ficou muito satisfeito com o relatório de Carlos sobre suas habilidades. Ele tem uma proposta para você. Luiz explicou que Silvio Santos estava oferecendo a Joaquim um programa de aprendizado profissional na oficina do SBT, com um salário que permitiria que ele e sua mãe alugassem um pequeno apartamento próximo ao hospital onde ela faria o tratamento. Além disso, Joaquim teria a oportunidade de completar seus estudos em uma escola particular, com todas as despesas pagas pelo empresário. O senhor Abravanel sempre acreditou que talentos excepcionais merecem oportunidades excepcionais, explicou Luiz. Mas ele também acredita que é preciso trabalhar duro e provar seu valor todos os dias. Helena segurou a mão do filho, emocionada. É uma chance de recomeçarmos, filho, de termos uma vida digna. Joaquim olhou para o contrato, para sua mãe e então para Luiz. Quando posso começar?
Amanhã mesmo, sorriu Luiz. E em 3 dias, o Sr. Abravanel voltará para conversar pessoalmente com você. Naquela noite, Joaquim e Helena foram levados a um pequeno apartamento mobiliado, simples mas aconchegante, em um bairro tranquilo, próximo ao hospital. Era a primeira vez em 3 anos que dormiriam sob um teto seguro, juntos. Deitado em uma cama macia, olhando para o teto branco, Joaquim pensou em como sua vida havia mudado completamente em menos de 24 horas. Lembrou-se das palavras de Silvio Santos. Oportunidades vêm disfarçadas de problemas. Nos dias seguintes, Joaquim mergulhou no trabalho na oficina com dedicação e entusiasmo. Carlos, inicialmente rígido, logo se tornou um mentor atencioso, impressionado com a rapidez com que o garoto aprendia e sua disposição incansável para o trabalho. Você tem um dom, garoto, dizia Carlos, mas mais importante que isso, tem a atitude certa. Na quarta-feira, como prometido, Silvio Santos apareceu na oficina. Vestia um terno escuro e caminhava com a postura elegante que o caracterizava. Ao ver Joaquim trabalhando concentrado em um motor, ficou observando em silêncio por alguns minutos, antes de se aproximar. Então, Joaquim, como está se adaptando? O menino se virou surpreso e sorriu ao reconhecer seu benfeitor. Senhor Abravanel, está sendo incrível. Aprendi mais nesses 3 dias do que nos últimos 3 anos. Silvio sorriu, satisfeito, e fez um gesto para que Joaquim o acompanhasse até um banco próximo. Sabe, Joaquim, quando eu era jovem como você, trabalhei como camelô nas ruas do Rio de Janeiro. Vendia canetas, depois passei a vender capas de plástico para título de eleitor. O empresário falava com uma simplicidade que contrastava com sua imensa fortuna. O que aprendi naqueles tempos difíceis vale mais do que qualquer diploma. Aprendi o valor do trabalho honesto, da persistência e da criatividade. Joaquim ouvia atentamente, fascinado pela história daquele homem que, de vendedor ambulante, havia se tornado um dos maiores empresários do Brasil. O que estou oferecendo a você não é caridade, Joaquim, é investimento. Invisto no seu potencial porque reconheço nele algo que também existia em mim. A determinação de transformar dificuldades em oportunidades. Silvio tirou do bolso um pequeno estojo de veludo azul e entregou ao menino. Abra. Dentro do estojo havia um relógio simples, mas elegante, com uma inscrição na parte de trás. O tempo é o bem mais precioso. Use-o para construir, não para lamentar. Este foi o primeiro relógio que comprei quando comecei a ter algum sucesso, explicou Silvio. Ele me lembrava diariamente que cada minuto é uma chance de fazer algo significativo. Agora, quero que fique com você. Joaquim segurou o relógio com reverência, sentindo o peso de seu significado. Obrigado, senhor. Prometo honrar essa oportunidade. Tenho certeza que sim, respondeu Silvio, levantando-se. Agora, volte ao trabalho. E lembre-se, sua história está apenas começando a ser escrita. Enquanto Silvio Santos se afastava, Joaquim colocou o relógio no pulso, sentindo uma nova determinação crescer dentro dele. As mãos, que antes pediam nas ruas, agora tinham o poder de transformar não apenas máquinas, mas o próprio destino. E naquele momento, sob o olhar atento de Carlos e com o presente de Silvio Santos no pulso, Joaquim soube que o verdadeiro valor não estava no relógio em si, mas no tempo. O tempo que agora tinha pela frente para construir uma vida melhor para si e para sua mãe. 5 anos se passaram desde o encontro providencial na chuva. Joaquim, agora com 19 anos, havia se transformado. Não era mais o menino franzino das ruas, mas um jovem forte, confiante, prestes a se formar como técnico em mecatrônica, com notas exemplares e uma bolsa de estudos garantida para a engenharia mecânica em uma das melhores universidades do país. O relógio dado por Silvio Santos continuava em seu pulso, um lembrete constante de como o tempo, quando bem aproveitado, pode transformar vidas.
Helena, sua mãe, após um longo tratamento, havia recuperado boa parte de sua saúde. Ainda precisava de cuidados, mas conseguia levar uma vida quase normal, e seu maior orgulho era ver o filho florescendo. Naquela manhã ensolarada de sábado, Joaquim dirigia cuidadosamente até a mansão de Silvio Santos, no Morumbi. Havia sido convidado pelo empresário para uma conversa particular, algo que o deixava simultaneamente honrado e nervoso. O veículo que conduzia era especial. O mesmo Mercedes-Benz que havia consertado na chuva 5 anos antes. Após aquele dia, o carro ficou na garagem dos estúdios, e Silvio havia prometido a Joaquim que quando ele obtivesse sua carteira de motorista e completasse 5 anos de trabalho e estudo, o veículo seria seu presente de formatura. Aquela promessa, que parecia quase uma fantasia na época, agora se concretizava. Joaquim havia recebido as chaves do carro na semana anterior, durante uma pequena cerimônia na oficina do SBT, com a presença de Carlos, Luiz Ricardo e outros funcionários que haviam se tornado sua família estendida. Ao chegar à mansão imponente, Joaquim foi recebido por uma governanta que o conduziu até o Jardim dos Fundos, onde Silvio Santos, agora mais idoso, mas ainda mantendo aquela vitalidade característica, estava sentado em uma mesa sob uma árvore frondosa. "Joaquim!" exclamou o apresentador ao vê-lo, levantando-se para abraçá-lo. "Que bom que veio. Sente-se, por favor." A mesa estava posta para um café da manhã simples, mas elegante. Silvio serviu pessoalmente o café para ambos. "Como está sua mãe?" "Muito bem, senhor. O último exame mostrou que a função renal está quase normalizada. Os médicos estão otimistas." "Excelente", sorriu Silvio. "E como se sente dirigindo o Mercedes?" Joaquim sorriu, um pouco envergonhado. "É incrível, senhor. Ainda não consigo acreditar que é meu. Aliás, vim agradecer pessoalmente, não só pelo carro, mas por tudo que o senhor fez por mim e por minha mãe nesses anos." Silvio fez um gesto com a mão, como se dispensasse o agradecimento. "Você mereceu cada oportunidade, Joaquim. Trabalhou duro, estudou com dedicação e nunca perdeu a humildade. Carlos me diz que você se tornou o melhor mecânico da equipe, e seus professores não poupam elogios ao seu desempenho acadêmico." Havia um brilho de orgulho genuíno nos olhos do empresário, como se estivesse falando de um filho. "Sabe por que te chamei aqui hoje?" perguntou Silvio, após um momento de silêncio contemplativo. "Não, senhor. Quero te contar uma história, minha história." Silvio recostou-se na cadeira, seus olhos parecendo viajar no tempo. "Você conhece partes dela, claro. O menino judeu que vendia canetas nas ruas, o camelô que se tornou apresentador e empresário. Mas há mais nessa história do que a maioria das pessoas sabe." Silvio contou a Joaquim sobre sua infância humilde, filho de imigrantes judeus que fugiram da Europa. Falou sobre os trabalhos que teve desde menino para ajudar no sustento da família. As noites estudando depois de longos dias de trabalho, os fracassos iniciais e as pequenas vitórias que o mantiveram seguindo em frente. "Houve momentos, Joaquim, em que tudo parecia perdido, em que o cansaço era tão grande que pensei em desistir. Mas algo dentro de mim, a mesma coisa que vi em você naquele dia de chuva, me impulsionava a continuar." O empresário contou sobre pessoas que o ajudaram em momentos cruciais. Um comerciante que acreditou nele e forneceu mercadorias a prazo. Um radialista que lhe deu a primeira oportunidade no rádio. Uma professora que insistiu que ele continuasse estudando apesar das dificuldades. O que poucos entendem é que ninguém constrói uma história de sucesso sozinho. Sempre há mãos que nos erguem quando caímos, vozes que nos encorajam quando duvidamos, corações que acreditam em nós quando nem nós mesmos acreditamos. Joaquim ouvia com atenção, absorvendo cada palavra. "Quando eu era jovem", continuou Silvio, "prometi a mim mesmo que se um dia tivesse sucesso, retribuiria a bondade que recebi. Não por obrigação, mas por gratidão,
por entender que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. O empresário se levantou e caminhou até uma pequena mesa lateral, de onde pegou uma pasta. Sempre acreditei que o maior legado que podemos deixar não são prédios com nosso nome, ou contas bancárias robustas, mas vidas transformadas. Pessoas que, por nossa influência, se tornaram versões melhores de si mesmas. Ele entregou a pasta a Joaquim. Abra. Dentro, havia documentos referentes a um projeto chamado Programa Mãos que Transformam, uma iniciativa para identificar jovens talentosos em situação de vulnerabilidade e oferecer-lhes formação técnica, apoio educacional e oportunidades de emprego. Quero que você seja o diretor desse programa, disse Silvio. Ninguém melhor que você para identificar o potencial nesses jovens e orientá-los. O projeto começará nas comunidades ao redor do Morumbi e, se funcionar bem, expandiremos para outras regiões. Joaquim olhava os documentos atônito. Mas, senhor, é uma responsabilidade enorme. Não sei se estou preparado. Silvio sorriu, aquele sorriso que havia encantado gerações de brasileiros. Quando encontrei um menino consertando meu carro na chuva, também não sabia se estava fazendo a escolha certa ao confiar nele. Às vezes, Joaquim, precisamos acreditar no potencial que vemos nas pessoas, mesmo quando elas ainda não o enxergam em si mesmas. O empresário colocou a mão no ombro do jovem. Você não estará sozinho, terá uma equipe, recursos e minha orientação sempre que precisar. Mas a visão, a paixão e a conexão com esses jovens, isso só você pode oferecer. Naquele momento, olhando para o homem que havia mudado sua vida com um gesto de confiança, Joaquim sentiu uma emoção profunda tomar conta de seu ser. Era como se um círculo se fechasse, como se sua jornada ganhasse um novo e profundo significado. Eu aceito, Sr. Abravanel, e prometo honrar sua confiança. Silvio sorriu, satisfeito. Ótimo! Começaremos na próxima semana. E agora vamos tomar mais um café. Temos muito o que planejar. Enquanto conversavam sobre os detalhes do projeto, Joaquim percebeu que o relógio em seu pulso, aquele presente significativo, marcava exatamente 5 anos desde o momento em que ele havia consertado o carro de Silvio Santos na chuva. 5 anos que haviam transformado não apenas sua vida, mas sua compreensão sobre o verdadeiro significado de sucesso. Nos meses que se seguiram, o programa Mãos que Transformam começou modestamente, identificando 10 jovens em situação de vulnerabilidade com talentos em diferentes áreas técnicas. Sob a liderança entusiástica de Joaquim, que dividia seu tempo entre o programa, o trabalho na oficina e os estudos na universidade, a iniciativa foi ganhando forma e consistência. Cada jovem selecionado recebia formação técnica, apoio educacional, acompanhamento psicológico e uma bolsa que permitia que se dedicassem aos estudos sem a pressão de prover o sustento imediato de suas famílias. Mais do que isso, recebiam algo que Joaquim sabia ser fundamental: a certeza de que alguém acreditava em seu potencial. Um domingo por mês, Silvio Santos visitava pessoalmente o centro de formação, conversava com os jovens e compartilhava histórias de sua própria jornada. Não como o magnata da televisão, mas como o menino que vendeu canetas nas ruas e nunca esqueceu suas origens. Em uma dessas visitas, caminhando pelo pátio ao lado de Joaquim, Silvio observou: "Sabe o que mais me impressiona em você, Joaquim? Não é sua inteligência, nem sua habilidade com máquinas, embora ambas sejam notáveis. É sua capacidade de transformar gratidão em ação." Joaquim olhou para seu mentor com curiosidade. Muitas pessoas, quando recebem ajuda, sentem-se gratas, e isso é natural, mas poucas transformam essa gratidão em um compromisso de ajudar outros. Você não apenas aproveitou a oportunidade que teve, está criando oportunidades para outros. Isso, meu jovem, é o verdadeiro significado de deixar um legado.
Naquela noite, voltando para casa no Mercedes que um dia havia consertado na chuva, Joaquim refletiu sobre as palavras de Sílvio. O relógio em seu pulso continuava marcando o tempo. Não apenas horas e minutos, mas momentos de transformação, escolhas significativas, vidas impactadas. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe na pequena varanda do apartamento que agora compartilhavam. Um lugar simples, mas aconchegante, repleto de dignidade. Helena sorriu ao vê-lo, seus olhos brilhando com orgulho. Como foi seu dia com Sílvio Santos? Joaquim sentou-se ao lado dela, tomando suas mãos entre as suas. Foi esclarecedor, mãe. Sabe, sempre pensei que tinha sido sortudo naquele dia de chuva, ao encontrar Sílvio Santos com o carro quebrado. Mas hoje entendi que não foi sorte. Foi um encontro de valores, de princípios. Helena olhou para o filho com ternura. Ele viu em você o que eu sempre soube que existia. Um coração generoso e mãos capazes de transformar não apenas máquinas, mas vidas. Joaquim assentiu, pensativo. O maior presente que ele me deu não foi o carro, nem o emprego, nem mesmo a educação. Foi mostrar que, não importa de onde viemos ou quão difícil seja o caminho, sempre podemos escolher ser agentes de transformação, para nós mesmos e para os outros. Helena apertou a mão do filho, emocionada. E é exatamente isso que você está fazendo com esses jovens do programa, continuando o legado. Joaquim olhou para o céu estrelado de São Paulo, uma cidade que um dia havia sido apenas um labirinto de ruas hostis para um menino sem lar. E agora era o palco onde ele escrevia sua própria história de superação e serviço. Sabe o que Sílvio Santos sempre diz, mãe? Que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Acho que finalmente entendi o que isso significa de verdade. O relógio em seu pulso continuava seu movimento constante, marcando não apenas o tempo, mas o ritmo de uma vida que, como a de seu mentor, seria definida não pela adversidade superada, mas pelo impacto positivo deixado no mundo. E assim, sob o céu estrelado de uma cidade que nunca dorme, a história que começou com um encontro improvável na chuva continuava a se desdobrar, tocando outras vidas, inspirando outros sonhos, construindo um legado que, como o próprio Sílvio Santos havia ensinado, transcenderia o tempo e as circunstâncias. No ano seguinte, o programa Mãos que Transformam comemorou seu primeiro aniversário com uma cerimônia simples, mas emocionante. Os 10 jovens pioneiros apresentaram seus projetos e compartilharam suas histórias de transformação. Entre eles, Maria, uma garota de 16 anos que havia desenvolvido um sistema de irrigação de baixo custo para hortas comunitárias. Pedro, um rapaz de 17 que criou um aplicativo para conectar moradores de comunidades a serviços essenciais. E Luísa, uma jovem de 15 anos com um talento extraordinário para concertos eletrônicos. Sílvio Santos, sentado discretamente na última fileira, observava tudo com um sorriso satisfeito. Ao seu lado, Joaquim sentia uma mistura de orgulho e gratidão que mal cabia em seu peito. Veja só, murmurou Sílvio, inclinando-se para Joaquim enquanto aplaudia a apresentação de Luísa. É como um efeito dominó. Uma vida toca outra, que toca outra e assim por diante. O bem se multiplica de maneiras que nem podemos imaginar. Depois da cerimônia, enquanto conversavam no pequeno jardim do centro de formação, Sílvio compartilhou com Joaquim uma reflexão mais pessoal. Sabe, Joaquim, ao longo da minha vida, construí um império, prédios, empresas, uma rede de televisão. Mas quando olho para trás, não são essas coisas materiais que me trazem verdadeira satisfação. O empresário fez uma pausa, seus olhos revelando uma sabedoria que só os anos podem trazer. O que realmente me emociona são momentos como este. Ver jovens como você, como estes meninos e meninas, encontrando seu caminho, descobrindo seu potencial, construindo um futuro digno. Joaquim assentiu, compreendendo profundamente aquelas palavras.
O Senhor me ensinou que sucesso não se mede pelo que conquistamos para nós mesmos, mas pelo que possibilitamos que outros conquistem. Silvio sorriu, colocando a mão no ombro do jovem. Exatamente. E é por isso que, mesmo após tantos anos e tantas conquistas, continuo trabalhando. Não pelo dinheiro, que já tenho mais do que poderia gastar em várias vidas, mas pela oportunidade de fazer diferença, de transformar realidades. Naquela noite, depois que todos foram embora, Joaquim permaneceu sozinho no centro de formação, olhando para as fotos dos jovens participantes do programa que decoravam uma das paredes. Cada rosto representava uma história de superação, um potencial em desenvolvimento, um futuro que estava sendo reescrito. Tirou do bolso o relógio que Silvio lhe dera anos antes, observando a inscrição na parte de trás. O tempo é o bem mais precioso. Use-o para construir, não para lamentar. Aquelas palavras haviam se tornado seu mantra, seu norte, sua filosofia de vida. 2 anos depois, o programa Mãos que Transformam havia se expandido para 3 outras comunidades em São Paulo e estava começando operações no Rio de Janeiro. Mais de 100 jovens já haviam passado pelo programa. E os resultados eram impressionantes. Redução da evasão escolar, diminuição do envolvimento com drogas e criminalidade, aumento das perspectivas de emprego e renda. Joaquim, agora com 22 anos e no 3º ano de engenharia mecânica, dividia seu tempo entre os estudos, a direção do programa e ocasionais visitas à oficina do SBT, onde ainda gostava de sujar as mãos, como dizia, para manter a conexão com suas origens. Foi durante uma dessas visitas à oficina que recebeu a notícia. Carlos, agora um amigo próximo, entrou apressado, o rosto pálido. Joaquim, acabei de saber. Silvio Santos está internado. Um problema cardíaco sério. O mundo de Joaquim pareceu congelar naquele instante. Sem pensar 2 vezes, pegou suas chaves e dirigiu até o hospital indicado por Carlos. No caminho, 1000 pensamentos passavam por sua mente, memórias dos momentos compartilhados com o homem que havia transformado sua vida. No hospital, encontrou a família de Silvio reunida na sala de espera. Luiz Ricardo, o assistente fiel, reconheceu Joaquim imediatamente e o recebeu com um abraço. "Como ele está?" perguntou Joaquim, a voz trêmula. "Estável, mas a situação é delicada. Os médicos estão fazendo tudo o que podem." Joaquim passou horas no hospital, junto com outros funcionários e amigos próximos que chegavam para prestar solidariedade. No final do dia, um dos médicos veio dar notícias. Silvio havia passado por um procedimento de emergência e respondido bem, mas precisaria de repouso absoluto. "Ele pediu para falar com você", disse o médico, olhando para Joaquim. "Apenas 5 minutos, por favor." Com o coração acelerado, Joaquim entrou no quarto de hospital. Silvio Santos, sempre tão cheio de energia e vitalidade, parecia menor e mais frágil na cama hospitalar, conectado a monitores e aparelhos. Mas seus olhos, aqueles olhos vivos e expressivos, mantinham o mesmo brilho de sempre. "Joaquim", sorriu fracamente o empresário, "que bom que veio." "Claro que vim, Sr. Abravanel. Como o senhor está se sentindo?" "Como alguém que acabou de descobrir que não é imortal", brincou Silvio, mostrando que mesmo na adversidade mantinha seu humor característico. "Mas os médicos dizem que vou me recuperar. Só preciso desacelerar um pouco." Joaquim segurou a mão do mentor com cuidado. "O senhor vai ficar bem. É forte." Silvio assentiu, então ficou sério. "Joaquim, esse susto me fez pensar. Precisamos acelerar a expansão do programa. Há tantos jovens esperando uma oportunidade e o tempo..." Ele fez um gesto para o relógio no pulso de Joaquim. "O tempo é nosso bem mais precioso." "Não se preocupe com isso agora, senhor. O importante é o senhor se recuperar." Silvio segurou com mais força a mão de Joaquim. "Prometa que não importa o que aconteça comigo, você continuará o trabalho, que não deixará o programa morrer."
Algo na intensidade daquele pedido fez Joaquim entender que não era apenas sobre o programa, mas sobre um legado, uma filosofia de vida, um compromisso com a transformação social. Eu prometo, Sr. Abravanel, de todo o meu coração. Um sorriso sereno iluminou o rosto cansado de Silvio. Ótimo. Agora vá para casa e descanse. Amanhã temos muito trabalho pela frente. Nos meses seguintes, enquanto Silvio se recuperava lentamente, Joaquim assumiu mais responsabilidades no programa, sempre consultando seu mentor por telefone ou em visitas curtas à sua casa. O empresário, mesmo em recuperação, mantinha-se informado sobre cada detalhe, oferecendo conselhos, sugestões e, principalmente, a visão que havia inspirado o projeto desde o início. Em uma dessas visitas, já com Silvio mais recuperado e recebendo Joaquim em seu escritório pessoal, o empresário fez um anúncio surpreendente. Decidi criar uma fundação para garantir a continuidade e expansão do programa Mãos que Transformam, disse ele, mostrando a Joaquim os documentos já preparados. A Fundação Silvio Santos para Desenvolvimento Social terá um fundo permanente que assegurará sua operação por gerações, independentemente de mim. Joaquim olhou para os documentos impressionado com a visão de longo prazo. E quero que você assuma a presidência da fundação, continuou Silvio. Ninguém entende melhor a essência do que estamos construindo. Mas, senhor, eu ainda nem terminei a faculdade. Silvio fez um gesto displicente com a mão. Diplomas são importantes, Joaquim, e você deve concluir seus estudos. Mas o que essa fundação precisa não se aprende em salas de aula. Compromisso, empatia, visão social e, acima de tudo, a experiência vivida de transformação pessoal. Você tem tudo isso. A confiança de Silvio era tão genuína, tão inabalável, que Joaquim não conseguiu argumentar. Aceitou a missão, prometendo honrar cada aspecto daquela responsabilidade. No dia da formatura de Joaquim como engenheiro mecânico, o auditório da universidade estava lotado. Helena, sua mãe, ocupava um lugar de honra na primeira fileira, os olhos brilhando de orgulho. Ao seu lado, para surpresa de muitos, estava Silvio Santos, já recuperado e exibindo aquela energia característica que parecia desafiar o tempo. Quando Joaquim subiu ao palco para receber seu diploma, uma salva de palmas espontânea irrompeu da plateia. Não eram apenas os familiares e amigos celebrando. Eram os jovens do programa, dezenas deles, que haviam vindo prestigiar aquele que era para eles mais que um diretor. Era um exemplo vivo de superação e transformação. Após a cerimônia, durante a pequena recepção, Silvio puxou Joaquim para um canto mais tranquilo do salão. Estou orgulhoso de você, meu jovem. Não apenas pelo diploma, que é uma conquista e tanto, mas por quem você se tornou. Joaquim sorriu emocionado. Tudo isso só foi possível por causa do senhor, Sr. Abravanel. O senhor mudou minha vida. Silvio balançou a cabeça, sério. Não, Joaquim. Eu apenas abri uma porta. Você escolheu atravessá-la. Você escolheu trabalhar duro, estudar, persistir quando era difícil. Você escolheu não apenas receber ajuda, mas se tornar alguém que ajuda os outros. Essas escolhas foram suas. O empresário olhou ao redor para os jovens do programa que conversavam animadamente com outros convidados. Veja todos esses jovens. Cada um deles está aqui hoje porque você mostrou que é possível, que não importa de onde viemos, mas para onde estamos indo e, mais importante, quem ajudamos no caminho. Joaquim sentiu um nó na garganta. O senhor me ensinou isso. Talvez, sorriu Silvio. Mas você aperfeiçoou a lição e a está passando adiante. É assim que funciona. Cada geração aprende com a anterior e adiciona sua própria sabedoria antes de transmitir a próxima. Naquele momento, Helena se aproximou, trazendo um pequeno pacote embrulhado em papel dourado. Silvio e eu queríamos te dar algo especial, disse ela, entregando o pacote ao filho. Dentro havia uma caixa de madeira entalhada. Ao abri-la,
Joaquim encontrou um relógio de bolso antigo, belíssimo, com uma corrente de ouro. Este relógio pertenceu ao meu pai, explicou Silvio. Ele o trouxe quando imigrou para o Brasil, fugindo da perseguição na Europa. Era seu bem mais precioso. Não pelo valor material, mas pelo que representava, a esperança de um novo começo, a promessa de dias melhores. Joaquim segurou o relógio com reverência, consciente do significado profundo daquele presente. O relógio que lhe dei anos atrás simbolizava o início da sua jornada, continuou Silvio. Este simboliza o seu compromisso com o futuro, com a continuidade de um trabalho que transcende a nós dois. Helena, emocionada, colocou a mão sobre o ombro do filho. Da rua para a universidade, de menino sem lar para presidente de uma fundação. Sua jornada, Joaquim, é a prova viva de que, com oportunidade e determinação, qualquer pessoa pode reescrever sua história. Aquela noite, voltando para casa com sua mãe e o precioso presente no bolso, Joaquim refletiu sobre os caminhos improváveis da vida. Como um encontro na chuva havia desencadeado uma série de eventos que não apenas transformaram sua existência, mas agora tocavam centenas de outras vidas. O Mercedes que dirigia, aquele mesmo carro que havia consertado anos antes, era mais que um veículo luxuoso. Era um símbolo tangível de como o destino às vezes nos coloca exatamente onde precisamos estar, no momento exato, diante das pessoas certas. E o relógio de Silvio Santos, agora acompanhado pelo relógio de seu pai, marcava não apenas as horas, mas o ritmo de um legado em construção. Um legado baseado na crença inabalável de que cada pessoa, não importa sua origem ou circunstâncias, tem um potencial extraordinário esperando para florescer. Ao chegar em casa, Joaquim colocou os dois relógios lado a lado em sua mesa de cabeceira. Um representando o passado, as origens, as raízes profundas de valores que sustentam gerações. O outro simbolizando o futuro, o compromisso com a continuidade, a responsabilidade de passar adiante o que se recebeu. Olhando para aqueles dois objetos aparentemente simples, mas carregados de significado, Joaquim compreendeu a verdadeira essência da filosofia de vida de Silvio Santos. O sucesso genuíno não se mede por conquistas pessoais, mas pelo impacto positivo que causamos na vida dos outros. E assim, naquela noite tranquila em São Paulo, enquanto o restante da cidade pulsava em seu ritmo frenético, Joaquim adormeceu com a certeza de que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que compartilhamos. Não no que acumulamos, mas no que plantamos. Não nos aplausos que recebemos, mas nas vidas que ajudamos a transformar. Pois como Silvio Santos lhe ensinara, o maior legado que podemos deixar não são monumentos com nosso nome, mas pessoas melhores por causa de nossa existência. E esse legado, o único que verdadeiramente importa, continuaria muito além do tempo marcado por qualquer relógio.